A gente definitivamente precisa conversar sobre Pieces of a Woman. Este filme já chegou com uma indicação como melhor atriz para Vanessa Kirby no Globo de Ouro e provavelmente vai chegar com alguma indicação ao Oscar. Tem muita gente dizendo que este filme foi feito para o Oscar, que ele é um Oscar bait. Eu não poderia discordar mais e neste vídeo eu vou te explicar por quê. Eu vou fazer uma breve análise do que faz este filme ser tão bom. Mas se você ainda não assistiu ao filme, pode ficar tranquilo que eu não vou te dar spoiler, ou pelo menos eu não vou te dizer nada que não esteja na sinopse ou no próprio trailer que a Netflix já te mostrou. E se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que você podia dar aquela forcinha e se inscrever no canal. Comumente, filmes são divididos em 3 atos, em que você tem no primeiro ato uma breve apresentação dos personagens, você vai ter uma quebra aqui, um surgimento de um conflito, que vai levar ao segundo ato, quando tudo vai acontecer ao redor deste conflito, as pessoas vão tentar solucionar toda essa questão, você vai chegar ao clímax, que é o meio do segundo e o terceiro ato, que vai ter o pico de emoção do filme, ou sei lá, o grande plot twist, alguma coisa assim, para finalmente chegar no terceiro ato, que é o desfecho dessa história. Por que eu tô explicando isso? Porque eu acho que este filme, de certa forma, ele não é o único, não é o primeiro e nem será o último a fazer isso, mas eu acho isso sim algo que vale ser dito. Ele quebra um pouco essa estrutura, a começar que o primeiro ato deste filme você vai ter não a apresentação dos personagens, porque você mal conhece eles, porque você entra no filme já numa cena longuíssima, não longuíssima de cansativa. Longa porque ela dura por volta dos seus 25 minutos, é um plano sequência em que você vai acompanhar o parto deste casal. Você tem uma parteira que está vindo na casa deles para ela ter um parto natural. E não é a parteira que eles estavam esperando, não é a pessoa que eles já tinham escolhido e que eles tinham mais simpatia por elas e confiança por ela. Ela estava em outra situação, então ela indica esta outra pessoa que vai chegar para realizar o parto e trazer essa criança ao mundo saudável, sem grandes problemas. Como você já leu na sinopse, repito, ou viu no trailer, essa criança vai vir a óbito e vai ter, a partir deste conflito, que você já espera, porque você provavelmente já sabe, mas este conflito você vai entrar no segundo ato. O segundo ato deste filme seria como a colocação dos personagens na sua dor. Esse seria talvez o momento de apresentação de quem são eles, quem são esses dois, esse casal, o homem e a mulher, que acabou de perder um filho que eles esperaram por 9 meses, eles acompanharam todo esse desenvolvimento, estavam ansiosos por essa chegada, por esse próximo passo na família deles, como cada um deles vai lidar com essa dor. Então, isso eu diria que seria a apresentação dos personagens, porque não existe um grande conflito a ser resolvido. Afinal, a criança veio a óbito, você não tem como resolver esta situação, você não tem como voltar atrás ou solucionar ou aliviar ou qualquer outra coisa. Não tem. Então é um filme para falar de dor, para falar de luto, para falar de sofrimento. Eu não acredito que esse seja um filme para falar sobre o parto natural, sobre parto em casa com parteiras. Eu não acho que o filme se posiciona nessa questão. Em momento nenhum ele vai levar isso como uma discussão, como uma polêmica, ou o que você acha disso, ou dar um posicionamento. É simplesmente a escolha que eles fizeram, deram azar, seja negligência, seja o que for que aconteceu, que deu errado e eles perderam essa criança. O terceiro ato você vai ter sim um desfecho da história, como eu disse, não tem uma solução para o conflito, mas você tem talvez um posicionamento dessa família em relação a esse acontecimento, de como eles veem essa situação, como em questões de responsabilidades ou culpa ou seja o que for. É um momento em que eles vão se posicionar para concluir essa história. Mas eu repito mais uma vez, é um filme que não tem uma conclusão, porque não tem um começo, um meio e um fim de uma história. É uma dor e essa dor não vai acabar. Talvez ela se alivie, talvez ela se transforme mais para frente, mas é esse meio que a gente vai acompanhar. Falando já um pouco sobre essa questão das pessoas acharem que esse é um Oscar bait. Eu não acho que seja isso. Vamos começar
analisando, por exemplo, a direção do filme. O diretor é húngaro e ele se chama Kornél Mundruczó. Só para você ter uma ideia, ele já teve 3 indicações à Palma de Ouro em Cannes. Então você já tem uma ideia de que isso, para começo, o diretor é húngaro. E a Hungria não fica em Hollywood. Então ele tem uma linguagem diferente daquilo que a gente já está muito acostumado. O que acontece é que premiações ao redor do mundo, especialmente as premiações europeias como Cannes, já trazem essa ideia e essa visibilidade para filmes com essa pegada, com essa linguagem, com essa coisa mais interna, com essa coisa mais dolorida, sem grandes acontecimentos, explosões e mortes e muitas coisas acontecendo, que é um pouco do padrão do cinema norte-americano. Isso não é um problema, isso não é um defeito nem nada, é uma linguagem hollywoodiana e você tem uma linguagem europeia, assim como você tem uma linguagem indiana, assim como você tem uma linguagem mais oriental, que são diferentes também. Mas essa linguagem europeia já existe há muito tempo. Essa valorização em grandes premiações também já acontece há muito tempo. O que é novidade é que o Oscar de uns anos para cá vem começando a valorizar cada vez mais esses filmes que trazem essas temáticas familiares, essas temáticas de dor, essas temáticas de conflitos, de relacionamentos e esse tipo de coisa um pouco mais interna, um pouco menor e não tanto grandes explosões e grandes produções e grandes efeitos especiais. Então as pessoas acreditam que porque um filme foi feito neste formato, ele está querendo ser feito para o Oscar e eu não acredito que seja o caso. Você já pode perceber muito claro que a direção desse cara é muito evidente na primeira cena. Você tem um plano sequência e não é um plano sequência feito para provar que é possível. Não é um plano sequência para dizer, olha, eu sou capaz de filmar 25 minutos de filme sem cortar a câmera e olha o desafio que a gente superou. Não é isso, porque você não percebe que esse é o ponto central da cena. Você não tem isso como o foco da cena de, olha, é um plano sequência. Não, o que acontece é que você entra de um jeito ali naquela cena, você mergulha ali dentro como se você estivesse dentro dessa casa, andando atrás das pessoas, alternando entre uma e outra, para ver o que está acontecendo, porque é uma situação muito tensa, é uma situação longa e dolorida, e você sofre junto com todos eles, com o começo de tudo, com tá dando certo, a criança tá vindo, ela vai sentir dor, ela não tem anestesia, ela não tem nada, ela tá ali, é a escolha dela, meu Deus, ela tá insegura, meu Deus, algumas coisas estão dando errado, parece que pode ter um desfecho não esperado. Então você acompanha essa dor e mesmo que você saiba o resultado dessa cena, você vai sofrer junto com este casal e também com a parteira, que não tá ali felizona porque cometeu um erro. Ela também está sofrendo com toda a situação e tá um tanto insegura quando as coisas vão começando a desandar. Falando agora sobre a Vanessa Kirby, que já foi indicada a melhor atriz no Globo de Ouro. Curioso que se você parar para olhar a filmografia da Vanessa Kirby, você vai perceber que ela tem muitos filmes que são populares, gigantes, hollywoodianos e blockbusters, como por exemplo Missão Impossível e Velozes e Furiosos. É claro que ela tem vários dramas europeus também no currículo dela, mas se você é assinante de Netflix, que nem eu, que vive de streaming, você provavelmente também não conhece estes filmes que não são muito populares. Mas a questão é que, independente de onde ela tenha vindo, ela traz um trabalho que talvez poucas pessoas conseguiriam trazer com essa intensidade. Você vai notar que no filme você não tem ela explodindo de dor, ela transparecendo no rosto dela, gritando e se esperneando, chegando ao extremo da dor, da raiva ou coisa assim. Você tem ela sempre para dentro. Ela tem um olhar que é vago, que é vazio, como se ela tivesse no nada. Como se nada tivesse para frente e não existisse nada para trás. E você consegue ver isto no trabalho dela de uma maneira única. E definitivamente eu acho justíssima a indicação dela no Globo de Ouro. E eu também vou achar justíssima se ela for indicada ao Oscar. O Shia LaBeouf também não fica muito para trás, ele também traz uma atuação primorosa, ele também vai te passar a dor dele, que é completamente
completamente oposta à dor que a esposa dele vai trazer. Eles têm a forma completamente distinta de luto. E isso é muito interessante desse filme, você não tem duas pessoas caminhando igual e simplesmente o que sempre acontece, o casal que perde um filho acaba se distanciando, como a gente tem em Manchester à beira-mar. Você tem duas formas distintas de luto, de lidar e a falta de diálogo, como essas duas formas não conversam e eles não conseguem entender um a dor do outro. Mas o Shia você provavelmente já viu em vários outros filmes, porque, por exemplo, ele fez Transformers e também fez Coração de Ferro. Mas se você gosta de um tanto de filmes alternativos, como filmes do Lars von Trier, você viu ele também em Ninfomaníaca. Bom, isso era o que eu tinha para falar deste filme e fica aberta a conversa. Se você concorda ou não comigo, pode comentar aqui embaixo pra gente conversar. Se você acha que a Vanessa vai ganhar o Globo de Ouro, também comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu joinha para dar a força aqui e até a próxima.